Bom dia, buenas noites, good night, como vai você? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar início a mais uma parte da nossa aula Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre o exemplo, de um menino chamado, deixa eu ver aqui, o nome dele era Hakma. Hakma. Isso me faz lembrar da série Eu, a Patroa e as Crianças. Lembra que tem o Ukma e a Hakma? Pois é, gente. E o que eu quero fazer vocês lembrar é que aqui a gente está abordando o teste que foi feito com Hakma. Ele foi feito para testar como funcionam as perspectivas humanas, né? Porque aqui a gente está falando das teorias de Vygotsky. E a perspectiva, ela faz parte das funções cognitivas, que faz parte das funções superiores psicológicas que Vygotsky criou, né? Só para recordar também que a gente falou sobre a neurologia, né? Só que a neurologia para Vygotsky era pouco, então ele pensou, por que não unir a neurologia com a psicologia? E foi aí que foi criado a neuropsicologia. Então eu vou continuar aqui a leitura do livro. A gente está na página 51 do livro. Uma maneira um pouco diferente de caracterizar estes resultados consiste em dizer que a função primária da linguagem muda à medida que aumenta a experiência educacional da pessoa. Quando as pessoais empregam uma situação concreta como meio de agrupar os objetos, parece que estão usando a linguagem apenas para ajudá-las a relembrar e reunir os componentes da situação prática, mais do que para permitir que formulem abstrações ou generalizações. Isto gerou o problema de se saber se os termos abstratos em sua linguagem, tais como instrumento, receptáculo ou animal, tinham na realidade para eles um significado mais concreto do que para os sujeitos mais educados. A resposta revelou-se positiva. Agora aqui a gente vai dar outro exemplo. Apresentamos a 3 sujeitos, que nós vamos nomeá-los de 1, 2, 3 sujeitos. Então, apresentamos a 3 sujeitos. Desenhamos... então foi assim, eles apresentaram a 3 sujeitos desenhos de um machado, de uma serra e um martelo. E perguntamos, diga você, estas coisas são ferramentas? Diga você, estas coisas são ferramentas? Todos os 3 responderam que sim. Perguntamos ainda, o que é que você acha de uma tora? O primeiro respondeu, ela também combina com eles. Fabricamos todo tipo de coisas com toras, cabos, portas e os cabos da ferramenta. O segundo disse, dizemos que uma tora é uma ferramenta porque ela trabalha com as ferramentas para fabricar coisas. Os pedaços da tora fazem parte da fabricação das ferramentas. Mas, nós retrucamos, alguém disse que uma tora não é um instrumento, pois ela não é uma serra e nem corta. Aí o terceiro sujeito disse, isso deve ter sido dito por algum louco. Afinal de contas, você precisa da tora para as ferramentas. Com o ferro, ela pode cortar. Mas não posso dar à madeira o nome de ferramenta. Mas aí o pesquisador perguntou, mas não posso dar à madeira o nome de ferramenta? Aí ele respondeu, sim, pode. Pode fazer os cabos com ela e assim chamá-la de ferramenta. Mas você pode de fato dizer que a madeira é uma ferramenta? Continuou o pesquisador. Aí ele continuou dizendo, sim, você pode chamá-la de ferramenta porque você pode fazer cabos com ela. Aí o segundo disse, ela é. Mastros são feitos com elas, cabos. Chamamos todas as coisas de que precisamos de ferramentas, inclusive os cabos.
nomeie todas as ferramentas que você puder. O terceiro disse, quer dizer, o pesquisador ele falou assim, então eu quero que você nomeie todas as ferramentas que você puder. Aí o terceiro personagem falou, um machado, uma charrete e também a árvore a que amarramos o cavalo, se não houver nenhum poste nas mediações. Olhe, se não houvesse o cavalo... olhe, se não houvesse esta tábua aqui, nós não poderíamos manter a água nesta vala de irrigação. Portanto, ela também é um instrumento, assim como a madeira usada para fazer um quadro negro. Aí o pesquisador disse, nomeie todos os instrumentos usados para fazer coisas. Aí o primeiro personagem disse, nós temos um ditado, dê uma olhada nos campos e você verá instrumentos. O terceiro falou, martelo, machado, serra, canga, arreios e a tira de couro usada na sela. Gente, ou seja... o pesquisador aqui estava raciocinando com esses camponeses sobre a perspectiva deles, né, usando como exemplo as ferramentas que eles mais usavam, né. Então ele estava perguntando se uma tora podia ser considerada como uma ferramenta. E como vocês puderam ver, um deles disse que não, que uma tora ela não pode ser considerada como uma ferramenta, porque ela não serve como uma ferramenta. Então essa é a perspectiva de um deles. Só que a perspectiva do outro foi que sim, uma tora ela pode ser chamada de ferramenta, porque com a tora pode-se fazer o cabo do machado, e o machado é uma ferramenta. E isso me fez pensar, gente, que aqui, ó, eu li aqui, ó, quando a terceira pessoa disse martelo, machado, serra, canga, arreios, tiras de couro. Tiras de couro. Quando o couro ainda está no animal, não é uma ferramenta, né? Mas quando você abate o animal, sou contra abater animal, tá, gente? Mas quando você abate o animal e usa o couro dele para certo fim, ele se torna um objeto, uma ferramenta. Percebe, gente, a perspectiva? Percebe como o ser humano... Vocês estão conseguindo perceber como que funciona a perspectiva do ser humano? É muito interessante, né? Então vamos continuar. O terceiro ele falou assim: martelo, machado, serra, canga, arreios e a tira de couro usado na sela. Aí o pesquisador disse assim: você pode realmente chamar a madeira de instrumento? O segundo disse: é claro que sim. Se não tivermos madeira para usar com o machado, não poderemos arar e nem construir uma carroça. Então esse já teve uma perspectiva diferente, né? É como se ele estivesse dizendo: é claro que a gente pode usar, é claro que a gente pode declarar a tora como sendo uma ferramenta. Porque se não existe tora, como que a gente vai usar o machado para fazer uma carroça, para fazer uma casa, para fazer seja lá o que for? Perceberam a perspectiva dessa pessoa? A mesma coisa, gente, a gente pode aplicar na clínica, né? A gente tem que entender a perspectiva. Gente, vocês me desculpem, mas eu não vou usar cliente, porque eu perco todo o meu raciocínio. Eu vou usar paciente, tá? Então a gente tem que usar esse mesmo raciocínio quando a gente está na clínica, conversando com o paciente. A gente tem que entender qual é a perspectiva dele sobre tal assunto. Qual é a perspectiva dele que ele tem sobre a mãe. Qual é a perspectiva dele que ele entende sobre o pai, né? Digamos de uma forma mais clara, a perspectiva. Qual é a percepção dele que ele tem? Qual é a visão que ele tem? Porque se a gente não entender qual é a visão... Sai daí, sai daí! Espera um pouquinho, gente. Desculpe, gente, me excedi aqui. Era o meu gato que subiu em cima da pia. Então, continuando, porque se a gente não entender a visão de mundo do paciente, a gente não vai conseguir ajudá-lo.
Eu vou contar uma experiência minha, uma experiência própria. Teve uma vez que eu fui me consultar numa psicóloga e eu falei, né? Eu falei assim, doutora, eu uso o meu tempo, assim, o meu hobby é plantar semente e eu me sinto bem vendo elas crescer, né? Aí sabe o que ela me falou? Ela me falou assim, você acha que você tá na idade pra criar plantinha? E eu, tipo, gente, eu me senti muito mal. Inclusive, eu cheguei até a discutir com ela, entendeu? Eu discuti mesmo com ela. Eu vi que não estava fluindo, eu vi que ela não estava me entendendo. E por que ela não estava me entendendo? Porque ela não estava entendendo a minha perspectiva de vida. Ela não estava entendendo que aquilo me fazia bem. Ela achava, né, que pela minha idade eu não deveria criar planta, eu deveria fazer outra coisa, entendeu? Ela falava assim que você deve trabalhar, só que eu estava fazendo faculdade ainda, eu estava estudando, né? Então, o fim, nós acabamos discutindo feio mesmo, né? Porque eu acabei me sentindo ofendido, eu falei assim pra ela, eu falei assim, olha, você não tem nada a ver com a minha vida, você não conhece a minha vida, entendeu? E então é importante o profissional ele entender a perspectiva de vida do paciente e não se envolver com a vida do paciente. Sempre perguntas indiretas, mas será? Né? Por que será? Será que se você fizer isso, é dessa forma que deve proceder a conversa de um profissional com o paciente? Agora, se o psicólogo fala assim, você fez isso errado, por que você não fez isso? Por que você não faz? Não, gente, não é assim que funciona, me perdoe, tá ok? Então lembre da minha dica quando vocês forem atender alguém. Então, gente, é esse exemplo de perspectiva, né? Muito interessante, né? Muito interessante. Vamos continuar aqui a nossa leitura. As respostas deste grupo foram típicas do grupo de analfabetos, com o qual estavam trabalhando e indicaram que, na tentativa de definir o significado abstrato, genérico de uma palavra, os sujeitos começavam incluindo coisas que, de fato, pertenciam à classe designada. Preciso consultar minha fonoaudióloga para me melhorar a minha dicção. Designada. Logo, porém, excederam os limites da classe e acrescentaram objetos simplesmente encontrados com itens que eram membros da classe designada, ou objetos que poderiam ser considerados úteis em uma situação imaginada na qual tais itens eram usados. Ou seja, pessoal, se você perguntar para um médico, se você perguntar assim para um médico que não tem nada a ver com um machado, uma enxada e uma tora, o que vocês acham que ele vai dizer? Ele vai falar assim, olha, um marceneiro ele poderia usar essas ferramentas muito bem, porque essa é a perspectiva que o médico tem, não é? Essa é a perspectiva que o médico tem. Ele não iria falar, com isso eu posso construir isso, aquilo, isso. Não, ele não ia falar isso. A não ser que ele gostasse também, né, que ele tivesse como hobby, né, essa profissão que eu não sei não tô lembrado como que se chama, né? Não sei se é marceneiro ou alguma coisa assim. Não sei que tivesse como hobby, né, mexer com madeira, né? Logo, porém, excederam os limites da classe e acrescentaram objetos simplesmente encontrados com itens que eram membros da classe designada, ou objetos que poderiam ser considerados úteis em uma situação imaginada, na qual tais itens eram usados. As palavras tinham, para essas pessoas, uma função inteiramente diferente da que tinham para as pessoas instruídas, né? Então, foi o que eu falei, Então, essas palavras, elas tinham uma função inteiramente diferente das pessoas que eram instruídas, de pessoas que estavam envolvidas em outras coisas. Não eram usadas para codificar os objetos em esquemas conceituais, mas para estabelecer as inter-relações entre as coisas, né?
Ou seja, nós generalizamos. Uma coisa leva a outra. Isso é generalizar, pessoal. Não se esqueçam. Um celular leva a alguma coisa que você imagine. Um celular para mim leva a ligação. Ligação leva a falar com outra pessoa. Falar com outra pessoa leva a família. Então a gente generaliza as coisas. Não é uma coisa é isso e será isso. Uma coisa é aquilo e será aquilo. Não. Cada coisa, nós generalizamos tudo. Uma coisa leva a outra. É o que diz aqui o texto. Então a gente estabelece inter-relações entre as coisas, ok? Uma coisa leva a outra, né? Quando nossos sujeitos adquiriram alguma educação e tiveram participação em discussões coletivas de questões sociais importantes, rapidamente fizeram a transição para o pensamento abstrato. Novas experiências, novas ideias mudam a maneira de as pessoas usarem a linguagem, de forma que as palavras tornam-se o principal agente da abstração e da generalização. Uma vez educadas, as pessoas fazem uso cada vez maior da classificação para expressar ideias acerca da realidade. Ou seja, geralmente as pessoas educadas têm mais jeito para falar, né? Um bom senso, são mais treinadas, né? Principalmente as pessoas que aprendem marketing, né? Aprendem técnicas para falar, né? Já pessoas mais humildes não. Pessoas mais humildes, a linguagem é diferente. Então, esse trabalho sobre a definição das palavras, quando acrescentado aquele sobre a classificação, leva-nos à conclusão de que os modos de generalização típico do pensamento de pessoas que vivem em uma sociedade na qual suas atividades são dominadas por funções práticas rudimentares diferem dos modos de generalização dos indivíduos formalmente educados. Os processos de abstração e generalização não são invariáveis em todos os estágios do desenvolvimento socioeconômico e cultural. Pelo contrário, tais processos são produtos do ambiente cultural. Né? Então, tudo aquilo que a gente é, né? Os nossos pensamentos abstratos, são tudo produtos do ambiente cultural. Né? Um exemplo são as escolas literárias, né? Na escola literária barroco, o pessoal pensava de uma forma, a Igreja Católica dominava aquele medo de pecar, né? Que Deus ia mandar para o inferno. Depois teve o romantismo, né? O amor, aquele amor obsessivo. Eram formas das pessoas pensar, e os pensamentos, as pessoas tinham pensamentos abstratos, né? Então, é tudo cultural, né? A nossa forma de pensar. Hoje em dia nós pensamos dessa forma, mas daqui 20, 30 anos, a gente não vai mais pensar dessa forma, a gente vai estranhar, né? A gente vai falar assim, nossa, a gente vai até chegar a dizer assim, meu Deus, eu pensava daquela forma mesmo? Caraca, bicho. Entendeu? E até a psicologia vai mudar, né? A psicologia ela muda a todo momento novas descobertas, a todo momento novas pesquisas, né? E a gente tem que ir se adaptando. Nada é concreto. Tudo evolui. Nós também devemos evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa começar aprendendo, né? Então, com base nos resultados que mostram uma mudança na maneira pela qual as pessoas classificam os objetos encontrados em sua vida diária, averiguamos minuciosamente se quando as pessoas adquirem os códigos verbais e lógicos que lhes permite abstrair os traços essenciais dos objetos e subordiná-los a classes, seria também capazes de executar um pensamento lógico mais complexo. Se as pessoas agrupam os objetos e definem as palavras com base em experiências práticas, poder-se-ia esperar que a conclusão que tiram de uma premissa dada em problema lógico também dependeria de sua experiência prática imediata.
Isso dificultaria e talvez até tornasse impossível a aquisição de um novo conhecimento, de maneira discursiva e lógico-verbal. Tal mudança representaria a transição da consciência sensível para a racional. O que é consciência sensível, pessoal? É a consciência mais natural do ser humano analfabeto, não é? Ele não pensa, não tem um raciocínio, não é? Esse é o pensamento mais sensível, ele não tem um raciocínio. É um pensamento natural, gente. Assim, de pessoas simples, analfabetas, como diz aqui como foi dado o exemplo. Então esse é o pensamento sensível. Ele simplesmente fala, né? A percepção dele é simplesmente a percepção direta que ele tem da vida. É simplesmente a percepção que ele tem das coisas. Ele não raciocina. Agora, eu me perdi aqui. Aqui, encontrei de novo. Então, temos a consciência sensível para a consciência racional. A consciência racional, ela já é diferente. Ela pensa, né? Ela fala assim, bom, tô no mercado. Aí tá lá a promoção. 90% de desconto. A pessoa analfabeta logo acredita. Aí a gente fala assim, mas 90% de desconto? Será que é realmente isso? Né? A gente pensa, será que é realmente isso? Então essa é a consciência racional. E a gente vai atrás, a gente pesquisa, né? A gente tem um pé atrás. Então a gente tá ali raciocinando, né? Então por isso que as pessoas mais simples, elas caem mais em golpes, né? Porque ela tem uma consciência direta, uma consciência natural. A presença de conceitos teóricos gerais aos quais estão subordinados outros mais práticos, cria um sistema lógico de códigos. À medida que o pensamento teórico se desenvolve, o sistema torna-se cada vez mais complicado. Além das palavras que assumem uma estrutura conceitual complexa e das sentenças, cuja estrutura lógica e gramatical permite que funcionem como base de juízo, esse sistema inclui também expedientes lógicos e verbais mais complexos que lhe permitem realizar... Desculpa, gente, é que eu me imaginei aqui caindo do banco. É que o banco tá meio quebrado. Lógicos e verbais mais complexos que lhe permitem realizar as operações de dedução e inferência sem nexo de dependência com a experiência direta. Um expediente específico que surge ao longo do desenvolvimento cultural é o raciocínio silogístico, na qual um conjunto de juízos individuais dá origem a conclusões necessariamente objetivas. Duas sentenças, sendo que a primeira delas constitui a proposição geral e a segunda fornece a proposição específica. Abrangem a premissa maior e a premissa menor do silogismo. Quando adultos instruídos ouvem juntas as duas premissas de um silogismo, elas não a percebem como duas frases isoladas em justa posição. Elas as ouvem como uma relação lógica implicando uma conclusão. Por exemplo, eu posso dizer: metais preciosos não enferrujam. O ouro é um metal precioso. A conclusão: o ouro não enferruja. Pior que é mesmo, né, gente? Se a gente ouvir essas duas coisas, a gente não vai tê-las como duas coisas separadas, né? Porque são duas frases, mas é a mesma coisa. É verdade. A gente vai lendo, a gente vai começando a mexer com a nossa mente, né? Esses raciocínios aqui de Vygotsky que vai começando a mexer com a nossa cabeça. Então, eu vou ler de novo aqui para a gente poder entender. Então, eles as ouvem como uma relação lógica, ou seja, uma relação. Quando ele ouve duas frases, ele logo relaciona,
né? Logo relaciona duas frases como se fosse uma, faz um julgamento só. Então, e já implica uma conclusão. Então, quando ele diz metais preciosos não enferrujam e o ouro é um metal precioso, a conclusão, o ouro não enferruja, parece tão óbvia que muitos psicólogos ficaram propensos a encarar a extração de tal conclusão lógica como uma propriedade básica da consciência humana. Gente, que interessante, meu Deus, verdade, pessoal. Então isso quer dizer que o nosso pensamento ele é lógico. Perceberam como a nossa perspectiva, perceberam como a gente generaliza, né? A gente faz julgamentos, faz parte da cabeça humana. A gente une frases e julga, né? Por exemplo, tem um parente nosso que está tossindo. Aí a gente logo pensa no coronavírus. Aí a gente já une outra frase, mas é coronavírus? Entendeu? Então a gente já fez um julgamento, a gente já uniu e tirou uma conclusão. Será que é coronavírus? Né? Verdade, gente. Legal, muito interessante. Então, né, através disso, né, os psicólogos da época, né, eles encararam essa conclusão como sendo uma propriedade básica da consciência humana. Os fenomenólogos são aqueles que eles têm por objetivo explicar de onde surgem as teorias. Os fenomenólogos ou partidários da escola de Herzberg, por exemplo, falavam dos sentimentos lógicos, dos sentimentos lógicos e inferiam que tais sentimentos existiam, os fenomenólogos ou partidários da escola de Herzberg, por exemplo, falavam dos sentimentos lógicos e inferiam que tais sentimentos existiam ao longo da história da humanidade. Piaget levantou dúvidas acerca da ubiguidade de tais sentimentos lógicos em seus estudos do desenvolvimento das operações intelectuais. Mas na ocasião em que fizemos nosso estudo, ninguém se tinha preocupado em determinar se tais esquemas lógicos eram ou não invariáveis em diferentes estágios da história e do desenvolvimento social. Por isso, nós nos atribuímos a tarefa de estudar as respostas de nossos sujeitos aos problemas do raciocínio dedutivo. Para determinar se os juízos das pessoas eram formadas com base na lógica da premissa maior e da premissa menor, ou se elas tiravam conclusões a partir de sua própria experiência prática. Criamos 2 tipos de silogismos. Primeiramente, incluímos silogismos cujos conteúdos extraídos eram da experiência prática imediata das pessoas. Então, voltando, primeiramente incluímos silogismos cujo conteúdo era extraído da experiência prática imediata das pessoas. Em seguida, criamos silogismo cujo conteúdo estava divorciado de tal experiência, de forma que as conclusões só poderiam ser tiradas com base na dedução lógica. Estávamos temerosos de que os nossos sujeitos não percebessem a premissa maior e a premissa menor como parte de um único problema. Poderiam esquecer ou distorcer cada elemento do problema, e, nesse caso, sua conclusão seria baseada em outras provas que não aquelas que havíamos apresentado. Para evitar esta possibilidade, desenvolvemos um procedimento na qual apresentamos, em primeiro lugar, as premissas maior e menor, e em seguida pedimos aos sujeitos que repetissem o silogismo inteiro.
prestamos atenção particularmente às distorções na premissa e a qualquer pergunta do sujeito. Essas distorções seriam uma prova evidente da extensão na qual os silogismos foram percebidos como um sistema unificado. Depois que um sujeito se tornava capaz de repetir corretamente um silogismo, prosseguíamos para ver se ele conseguia tirar uma conclusão correta. Uma das primeiras coisas que descobrimos foi que os sujeitos analfabetos frequentemente não percebiam a relação lógica entre as partes do silogismo, que é... Silogismo é o juízo... Silogismo é um juízo... Como que se diz? É um juízo... Silogismos são juízos individuais, ou seja, juízos de cada pessoa, o que cada pessoa julga em seu ser, ok? Uma das primeiras coisas que descobrimos foi que os sujeitos analfabetos frequentemente não percebiam a relação lógica entre as partes do silogismo. Para ele, cada uma das 3 frases separadas constituía um juízo isolado. Isto se manifestava quando os sujeitos tentavam repetir as sentenças separadas do problema, porque elas as relembravam como se não fossem relacionadas e separadas, frequentemente simplificando-as e modificando sua forma. Em muitos casos, as sentenças virtualmente perdiam todo o caráter silogístico. Isto pode ser demonstrado com exemplos de sujeitos aos quais foi apresentado o seguinte silogismo. Então, um exemplo. Os metais preciosos não enferrujam. O ouro é um metal precioso. Ele enferruja ou não? As lembranças dos 3 sujeitos foram as seguintes. Primeiro sujeito. Enferrujam ou não os metais preciosos? Enferrujam ou não o ouro? Então, pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. Então, é o seguinte. Os pesquisadores, eles citaram, né, a seguinte frase. Eles citaram essas frases e depois eles pediram para que os 3 personagens eles descrevessem o que eles lembravam, o que eles entenderam das frases. Compreenderam? Então o pesquisador ele falava, né, as relações entre as frases e depois pedia para que os 3 indivíduos eles relatassem aquilo que eles estavam lembrando das frases, ok? Então eu vou ler de novo a frase que o pesquisador disse e eu vou ler as respostas que os 3 personagens falaram, ok? Então vamos lá, os pesquisadores eles citaram as seguintes frases. Os metais preciosos não enferrujam. O ouro é um metal precioso. Ele enferruja ou não? As lembranças dos 3 sujeitos foram as seguintes. O primeiro disse: enferrujam ou não os metais preciosos? Enferruja ou não o ouro? O segundo disse: os metais preciosos enferrujam. O ouro precioso enferruja. Enferruja ou não o ouro precioso? Enferruja ou não os metais preciosos? Enferruja ou não o ouro precioso? E o terceiro: esses são todos preciosos. O ouro é também precioso. Enferruja ele ou não? Estes exemplos revelam que os silogismos não foram percebidos pelos sujeitos como um sistema lógico unificado.
as diferentes partes do silogismo foram relembrados como frases isoladas não relacionadas logicamente. Ou seja, vocês perceberam que cada um dos 3 personagens, eles lembraram do que o pesquisador havia dito de uma forma completamente diferente, né? Então, de uma forma completamente diferente. Então, cada um percebeu o que o pesquisador citou de uma forma isolada. Cada personagem ele teve um juízo daquilo que o pesquisador falou de uma forma diferente, né? Então, foram relembrados como frases isoladas, não relacionadas logicamente. Então, não tinha lógica no que os 3 personagens falavam. Então, isso quer dizer que eles entenderam pelo juízo deles mesmos, né? Então, eles não assimilaram logicamente. Eles não assimilaram com raciocínio. Alguns sujeitos aprendiam a forma interrogativa da última sentença, que era então transferida para a formulação das 2 premissas, ou seja, ele se perguntava e logo depois, né, eles se perguntavam como se estivessem, né, raciocinando, e logo depois vinham as premissas. Em outros casos, a questão foi formulada no silogismo. A questão formulada no silogismo foi repetida independentemente da premissa precedente. Assim, a questão foi percebida como não relacionada, com as 2 premissas interrelacionadas. Ou seja, a questão ela foi percebida como não relacionada. É por isso que eles não conseguiram explicar o que o pesquisador havia dito. Porque eles não conseguiram relacionar uma coisa com a outra, né? Então, para esses pesquisadores, essas frases foi tida como não relacionadas. E o que o pesquisador havia citado era interrelacionado. Então, esse resultado fizeram-nos constatar que outros estudos sobre as operações lógicas impunham-nos a tarefa de efetuar com nossos sujeitos um trabalho preliminar e suas inter-relações de forma a levar os sujeitos a focalizar suas atenções nessas relações e assim lembrar melhor o problema básico, quando chegasse o momento de tirar uma dedução, né? Então, então, para concluir, no último trabalho comparamos o raciocínio nos silogismos, ou seja, um juízo pessoal, com conteúdos familiares e não familiares. Quando os silogismos eram extraídos de experiência prática do sujeito, nossa única transformação consistia em mudar as condições particulares às quais eles aplicavam. Por exemplo, um silogismo desse tipo seria: o algodão cresce bem onde é quente e seco. A Inglaterra é fria e úmida. Pode o algodão crescer aí ou não? O segundo tipo de silogismo incluía material com o qual os sujeitos não estavam familiarizados, de forma que suas inferências eram puramente teóricas. Por exemplo, no extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaia Zemeia está no extremo norte. Qual a cor dos ursos nesse lugar? Os sujeitos que viviam nas condições mais atrasadas frequentemente se recusavam a fazer qualquer tipo de inferência. Mesmo no primeiro tipo de silogismo, tornavam-se propensos a declarar que nunca tinham estado em tais lugares e que não sabiam se o algodão crescia ou não em tal lugar. Nossa, isso que é sinceridade, né? Só após longa discussão, quando eram solicitados a responder com base naquilo que as palavras sugeriam, relutantemente concordavam em tirar uma conclusão.
De suas palavras, concluímos que o algodão não pode crescer lá. Então, relendo, só após longa discussão, quando eram solicitados a responder com base naquilo que as palavras sugeriam, relutantemente concordavam em tirar uma conclusão. Ou seja, às vezes eles não queriam comentar sobre o algodão porque eles não plantavam, eles não conheciam. Mas quando o pesquisador ele falava algo que relacionava, por exemplo, plantio, aí ele relacionava ao plantio de algodão, aí sim, né, a pessoa ela concordava e tirava uma conclusão, né? De suas palavras, concluímos que o algodão não pode crescer lá, seu lugar é frio e úmido. Quando o lugar é frio e úmido, o algodão não cresce bem. Tais sujeitos recusaram-se quase totalmente a fazer inferência no segundo tipo de silogismo. Silogismo, juízo próprio, ok? Inferência no segundo tipo de silogismo. De maneira geral, recusaram-se a aceitar a premissa maior, declarando: eu nunca estive no norte e nunca vi ursos. Ou seja, o pesquisador perguntava qual era a cor do urso e ele falava que não podia responder porque ele nunca tinha visto um urso, então ele era incapaz de responder, na maior sinceridade. Como se diz, pensamento sensível, pensamento sem raciocínio, né? Frequentemente ignoravam a premissa dada e a substituíam por seu próprio conhecimento, dizendo coisas assim. Então, ao invés, né, deles falar dos ursos que viviam lá no norte, eles diziam assim: há tipos diferentes de urso. Se um urso nasceu castanho, ele continuará assim. Em suma, em cada caso, eles evitaram resolver a tarefa. Essas reações repetiram-se em nossa discussão com um aldeão de 37 anos. Apresentamos o silogismo. O algodão só pode crescer onde é seco e quente. A Inglaterra é fria e úmida. Pode o algodão crescer ali? Aí o aldeão ele falou assim: eu não sei. Aí o pesquisador disse: pense a respeito. Aí o aldeão pensou e disse: eu só estive na região de Casgar. Nada conheço além disso. Mas com base no que eu lhe disse, pode o algodão crescer lá? O pesquisador falou, né? Então aí o aldeão, ele falou assim: eu só estive na região de Casgar. Nada conheço além disso. Mas aí o pesquisador, ele continuou enfiando a faca, continuou o mesmo raciocínio e falou: mas ó, eu disse para você que o algodão só pode crescer num lugar seco e quente. A Inglaterra é fria e úmida. Então, com base no que eu disse, o algodão ele pode crescer lá. Aí o aldeão falou assim: se a terra é boa, o algodão crescerá lá. Mas se o lugar é úmido e pobre, não crescerá. Se o local é como a região de Katsar, o algodão crescerá também. Se o solo é solto, ele também crescerá, é claro. Ou seja, como que é o nome do rapaz? Gente, cadê o nome dele? Ou seja, o rapaz, né, esse camponês, ele não estava raciocinando em cima do que o pesquisador estava pedindo. Ele não estava raciocinando. Ele estava tendo um juízo próprio. Vocês estão compreendendo a alma do nosso estudo? Ele não estava raciocinando segundo aquilo que o pesquisador estava propondo. Ele estava raciocinando segundo o silogismo. Ele estava raciocinando
segundo o próprio conhecimento que ele tinha. Ele ignorava completamente o que o pesquisador falava. Compreenderam? Ele ignorava completamente. Ao invés dele pensar, bom, o pesquisador falou que o algodão ele só pode crescer num lugar onde é seco e quente. E o pesquisador falou que a Inglaterra é fria e úmida, né? E ele me perguntou se o algodão ele pode crescer na Inglaterra. Então, se o algodão ele só cresce num lugar seco e quente, e a Inglaterra é fria e úmida, então o algodão ele não vai crescer na Inglaterra, porque a Inglaterra é fria e úmida, né? Essa resposta ela não faz parte do silogismo, porque não é um juízo próprio meu, é um raciocínio, é um fato, entendeu? É um fato. E esse camponês, ele não levou em conta o que o pesquisador estava raciocinando. Compreenderam? Né? Ele estava tendo um juízo próprio das coisas, o silogismo. Não esqueçam do silogismo, tá, gente? Aí ele continua. O silogismo, então, é repetido. O que você pode concluir de minhas palavras? Perguntou o pesquisador. Aí o camponês ele falou, se lá é frio, ele não crescerá. Se o solo é solto e bom, então ele crescerá. Aí o pesquisador continuou o raciocínio. Mas o que é que minhas palavras sugerem? Bem, disse o camponês, nós muçulmanos, nós da região de Kashgar, nós somos ignorantes. Então ele tinha consciência disso. Nunca estivemos em parte alguma. Portanto, não sabemos se lá é frio ou quente. Gente, mas o pesquisador tinha acabado de falar que a Inglaterra é fria e úmida. Entenderam? Outro silogismo foi apresentado. Aí o pesquisador falou assim, no extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya está no extremo norte, e sempre há neve lá. De que cor são os ursos de lá? Perguntou o pesquisador. Aí o camponês disse, há diferentes tipos de urso. O silogismo foi repetido. Eu não sei. Eu vi um urso castanho, nunca vi outro. Cada lugar tem seus próprios animais. Se é branco, eles serão brancos. Se é amarelo, eles serão amarelos. Aí o pesquisador perguntou para ele, mas que tipo de urso há na Zemlya? Aí o camponês falou assim, nós sempre falamos só daquilo que vimos, nós não falamos daquilo que não vimos. Mas o pesquisador tinha acabado de falar que os ursos da Zemlya é branco. E ele falou que ele só falava daquilo que ele via, ele não falava daquilo que ele não via. Então, ele tinha um juízo próprio, ele não pensava com um raciocínio lógico, né? Então, aí ele disse, né? Nós sempre falamos só daquilo que vimos, nós não falamos daquilo que não vimos. Mas aí o pesquisador ele continuou, ele tentou fazer o camponês pensar novamente. Mas o que minhas palavras sugerem? E aí o silogismo foi repetido pelo camponês. Bem, a coisa é assim. No Kizar não é como o seu. Quer dizer, nosso Kizar não é como o seu. E o seu não é como o nosso. Suas palavras podem ser respondidas apenas por alguém que tenha estado lá. E se uma pessoa não esteve lá, não pode dizer coisa alguma com base em suas palavras. Então, para ele era um silogismo. Ele simplesmente
não raciocinava e ele só via ele aquilo que ele tinha certeza, aquilo que ele via com os próprios olhos. Aí o pesquisador continua: mas com base em minhas palavras, no norte, onde sempre há neve, os ursos são brancos. Pode você deduzir que esse tipo de urso que existe em Novaya Semeia? Então, gente, olha só a situação, né? Olha só a situação. De novo, o pesquisador ele tentou forçar a cabeça desse camponês. É como se ele estivesse falando assim: eu acabei de falar que os ursos de Novaya Semeia são brancos. O que você pode deduzir? Aí o camponês responde: se um homem tiver 70 ou 80 anos e tiver visto um urso branco e disser algo a respeito, podemos acreditar nele. Mas eu nunca vi um urso branco e por isso eu não posso dizer. Esta é minha última palavra. Aqueles que viram podem contar e aqueles que não viram nada pode dizer. Nesse ponto, um jovem de Uzbek, por vontade própria, ofereceu sua resposta. Aí ele falou: de suas palavras subentende-se que os ursos de lá são brancos. Bem, qual de vocês está certo? E aí, gente, nós vamos continuar esse nosso raciocínio no nosso próximo estudo, que o nosso tempo está acabando. Então, gente, ó, foi muito interessante, né, nosso estudo de hoje, né, sobre o silogismo, né, que é um juízo próprio que a pessoa tem, né. Então, geralmente criança tem muito disso, né, um silogismo, ela tem um juízo próprio, né. Por exemplo, se a gente chegasse, né, dependendo da criança, a gente chegar e falar assim pra criança: Melissa, eu vi um carro vermelho. Usando Melissa aqui porque é minha sobrinha. Fala assim: Melissa, eu vi um carro vermelho, você acha ele bonito? Não, ó, vou reformular. Eu falo assim: Melissa, eu vi um carro vermelho muito bonito. Você acha ele bonito? Ela vai falar assim pra mim: mas cadê o carro? Eu quero ver. Eu quero ver pra ter certeza se ele é bonito. Então isso é um silogismo, né? Ela é como se ela não estivesse raciocinando naquilo que eu estivesse falando, né? Por exemplo, ela podia falar assim: bom, se o Jean tá falando que é bonito é porque ele é bonito, né? E a gente vê isso em muitas pessoas também, não é? Às vezes a gente conta, né? A gente fala assim pra pessoa. Nossa, como aquela escola é boa, né? Aí a pessoa fala: eu não sei. Aí a gente fala assim: não, mas eu tô afirmando que a escola é boa. Eu não tô perguntando. Aí a pessoa fala assim: mas eu não sei, eu não vi. Entendeu? Isso é um silogismo. A pessoa ela não tá raciocinando, né? Ela não tá acreditando na nossa palavra. Ela não está levando em consideração a nossa palavra. Ela está levando em consideração o juízo dela, o juízo próprio dela. Não é? Então, gente, é muito interessante realmente as teorias de Vygotsky, né? Linguagem, desenvolvimento, aprendizagem, e a gente vê que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a gente só está na página 57, tem 234 páginas, então tem muita coisa para a gente explorar. E eu quero explorar esse livro todo, quero aprender esse livro todo, quero ler esse livro todo com vocês, raciocinar. Tá bom, pessoal? Gente, então é isso. Na nossa próxima aula a gente vai continuar. A gente vai continuar caçando joias sobre esse livro. E eu, pessoalmente, esse vídeo aqui foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais pude raciocinar aqui, né? Realmente faz a gente pensar, não é? Raciocinar realmente faz a gente ter noção de que a gente deve fazer com que as nossas funções psicológicas superiores evoluam, que a nossa função cognitiva evolua também, que é
né? Que esse é o nosso objetivo. Então, pessoal, um beijo. Tá acabando o tempo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.